obrigada, Tati, por sua pontualidade britânica. Hoje foi, não sei o que aconteceu comigo, que eu terminei na hora. Eu tô de parabéns, não tô? Aí! Muito bem. Eu sempre avanço, eu fico empolgada aqui. Seja muito bem-vinda, Tati. Eu quero que você se apresente, tá bom? E como a gente tem aí pouco tempo, eu quero que a gente aproveite o máximo possível a sua presença, o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu sei que tem alunos seus aqui também, pacientes, né? Pacientes seus, eles fizeram questão de prestigiar você também. Então, ó, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com a Ju, né? Essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, apresentada pela professora Marisete, né? Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês, conhecendo os alunos de vocês, né? Uma coisa que eu pude notar enquanto fisioterapeuta de alguns alunos de vocês, o quanto eles evoluem rápido, né, com a minha fisioterapia, e acredito que seja do trabalho que vem sendo feito já por vocês, né? Então, ficou muito evidente isso. Então, eu quero parabenizar primeiro a você, Ju, pelo seu trabalho, pelo trabalho aí dos professores que estão com você, do grupo os professores do GEPAF também, né, que eu já tive um pouquinho de contato. Então, esse trabalho é muito importante porque traz às pessoas, né, a prática do exercício, que faz parte, é um dos pilares da saúde, da qualidade de vida. Então, e é isso que eu vou aqui falar com vocês, a minha conversa, o que eu trago aqui para vocês é realmente prevenir lesões, né, e cuidar da saúde de uma forma que a gente possa realmente prevenir as lesões, que não chegue ao ponto de precisar de um tratamento cirúrgico, né, de uma intervenção cirúrgica e mais séria, né? Então, a gente pode fazer isso de uma forma que não chegue a esse ponto, né? E que a pessoa... as lesões, elas progridem muitas vezes de uma forma e que a pessoa, né, chega ao ponto de ficar acamada. Então, a gente não quer que isso aconteça. A gente tem que intervir antes disso, né? Então, isso é muito importante. Então, meu nome é Tatiane, eu sou enfermeira já há bastante tempo, sou fisioterapeuta. Então, a Ju acho que já me apresentou um pouquinho, não vou ficar falando do meu currículo aqui, né? Mas eu sou paulista, a primeira formação foi lá em Campinas, na Unicamp, né? Então eu venho de lá, de São Paulo, e estou muito feliz aqui em Brasília. E hoje eu atendo pessoas, posso dizer, pacientes que têm doenças crônicas, né? Que estão aí já tentando o tratamento há 2 anos ou mais, sem sucesso, sem resultado. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês faz parte do meu estudo, né, de lesões no quadril, e faz parte da minha experiência com pacientes crônicos, pacientes que tentam um tratamento e não têm sucesso, né? Então, vou trazer um pouquinho da minha visão e do que eu tenho visto na minha prática clínica, e junto com as evidências científicas, né? Lógico, né? Isso é essencial. Então, eu vou falar com vocês, né, sobre a prevenção das lesões, né, e dando uma ênfase aqui no processo do envelhecimento, né, que ocorrem várias alterações no nosso corpo, então a gente precisa estar atento a essas alterações e intervir antes que elas cheguem a um ponto de precisar de uma intervenção, como eu falei para você, cirúrgica, invasiva, né? Então, essa é a ideia. Então, primeiro eu quero abordar o que seriam as lesões, né? Então, uma lesão, né, no caso a lesão musculoesquelética, ela é qualquer alteração que cause uma disfunção muscular e articular no nosso corpo, né? Qualquer alteração
que cause um mau funcionamento dos músculos e das articulações. Então, aqui eu trouxe duas imagens, né? A gente tem aqui uma lesão traumática, que a gente chama de aguda, né? Que acontece muito no esporte, uma lesão aqui do futebol. Então, uma lesão aguda, né? A gente vai ter dois tipos de lesões, basicamente. A lesão aguda e a lesão crônica. A lesão aguda, ela vem geralmente de um trauma, né? De uma alta carga imposta ao nosso corpo, né? Então, quando nós temos um trauma com alta carga, com muita força, nós podemos ter o quê? Uma fratura, a gente pode romper ligamentos, tendões, né? Aqui é um caso em que, com certeza, rompeu ligamentos, já é uma lesão mais grave, né? E a lesão aguda, ela tem um tempo de duração, né? Ela tem uma dor que ela dura aí 3 meses. Então, passou de 3 meses, essa lesão aguda ela já se torna uma lesão crônica, né? Então, como que o nosso corpo deve estar, como a gente pode prevenir uma lesão como essa, né? Preparando o nosso corpo, como vocês têm feito aí com a Ju, né? Com o GPAF, com o personal trainer, né? Praticando exercício, fortalecendo o corpo. Claro, não é só o exercício, há mais coisas a serem feitas, né? Mas o exercício, o fortalecimento, uma boa alimentação para o corpo estar forte e, claro, né? Quem não pratica esporte, não está no alto rendimento, não é um atleta profissional, mas a gente, no dia a dia, a gente tem o risco de sofrer uma queda, né? Que é o que vocês estão prevenindo aqui. Quedas. As quedas podem trazer uma lesão aguda, traumática, não assim como no futebol, mas pode, né? Um exercício mal executado, com muita carga, uma carga excessiva para uma pessoa determinada também pode trazer uma lesão aguda, né? E essa lesão pode cronificar, né? Então, aqui a gente tem o exemplo da lesão aguda, né? Lembrando que é uma alta carga aplicada numa articulação, né? Na musculatura. Então, uma força grande num único evento trazendo uma lesão. E a lesão crônica? Bom, a lesão crônica ela pode vir de uma lesão aguda, né? E ela pode surgir ao longo do tempo. Geralmente as lesões crônicas elas são silenciosas, né? Elas fazem parte também do envelhecimento, do desgaste natural que vai acontecendo e do excesso, muitas vezes, do excesso, ela vem de um esforço repetitivo, de um movimento repetitivo mal executado, muitas vezes, né? Então, a lesão crônica, como que geralmente os pacientes relatam? Há 5 anos ou 3 anos eu senti uma pequena dor. E aí eu movimentava, voltava para a academia e essa dor ela desaparecia, né? Então, eu tomava uma medicação, a dor aparecia. Às vezes ela surgia, mas com uma medicação ou com um exercício ou uma mudança no hábito, ela já se resolvia. Há mais ou menos 1 ano, ela não resolve mais. Aí ela ficou muito forte, ela piorou muito. Então, quando as pessoas elas procuram, né, o ortopedista ou o fisioterapeuta, é quando houve essa agudização, que a gente chama da lesão crônica, né? Então, ela já não passa mais com a medicação, tem pessoas que tomam inúmeras medicações diárias para ver se contém essa dor, mas as medicações não fazem mais nenhum efeito. E é aí que a gente tem aquele processo instalado de uma lesão crônica grave e difícil solução, né? Porque aí a gente vai ter que mudar hábito, a gente vai ter que olhar mais profundamente para a situação desse paciente, o que levou a essa lesão. A gente vai ter que fazer esse caminho de volta, que cada pessoa é de uma forma, né? Então, para mim, individualizar mais cada atendimento, olhar com mais cuidado para cada situação é o que faz o sucesso do tratamento,
Cada pessoa desenvolve a lesão crônica de uma forma. Claro, a gente já tem mais ou menos mapeado, no geral, como elas acontecem, mas cada paciente tem seu histórico e esse histórico precisa ser olhado com muita calma, né? Então, geralmente, a quantidade de repetições, ela está mais associada à lesão crônica e a lesão aguda mais à alta carga aplicada, tá? Isso mais no geral. Então, a lesão crônica, ela vem acontecendo de microtraumas repetitivos que se acumulam, né, ao longo do tempo. Eles vão se acumulando até chegar num ponto, que é esse que eu falo para vocês, que ficou insuportável a dor. Aí sim, aí eu penso que eu preciso mudar alguma coisa, né? Então, se chegou num ponto que a dor ficou extrema, né, eu tenho que olhar porque o que eu fiz até aqui para chegar a esse ponto. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? O que aconteceu ao longo desse tempo para chegar nesse ponto, né? Então, é muito importante essa reflexão e individual, né? Individual. Uma coisa muito importante é o conhecer o próprio corpo, observar o próprio corpo, porque o corpo ele dá sinais, ele fala, né? Ele mostra para nós se uma prática, se o nosso dia a dia está sendo bem, está saudável, o corpo está bem. Agora, se eu estou fazendo uma prática que ela está trazendo dor, né? Então, eu tenho que observar isso. A prática, um exercício executado com dor, não é normal, né? Então, tem que se observar, tem que olhar para o seu corpo e identificar, porque quando a gente consegue identificar o momento antes de chegar nessa lesão crônica, né, antes dessa situação em que nenhuma medicação resolve, fica mais fácil, né? Então, se perceber é muito importante. Uma coisa que eu observo muito, às vezes, atendendo um paciente, é que eu pergunto para ele, como está a sua dor? Ou melhorou a dor com isso que eu fiz, com esse com a minha intervenção aqui? Não sei. Muitas vezes a pessoa não percebe, não se percebe, né? Então ela está muito fora dela. Então essa autopercepção é muito importante, né? Eu considero muito importante. Hoje a gente está muito ligado em muitas coisas, né? Então, a rotina diária é muito intensa. Então, as redes sociais, tudo que a gente faz no dia a dia. Então, a gente muitas vezes não está prestando atenção em si mesmo, né? E no próprio corpo. Então, muitas vezes a pessoa já tem um sintoma, já tem uma sensação, mas desconsidera, né? E vai levando isso até chegar num ponto em que se torna grave, né? Então, a autopercepção, estar muito atento enquanto está fazendo uma prática de exercício físico, ou no seu dia a dia, ou durante o trabalho, enquanto está sentado. E a sensação que está no quadril, na coluna, que são locais em que a gente tem muitas lesões, né? É muito importante para que você mude antes que aconteça uma lesão mais grave, né? Então, primeira coisa é a sua percepção, a nossa percepção em relação ao nosso corpo. Isso nos conta muito, né? E ajuda o profissional também, porque quem está aí dentro do corpo, quem é? Né? É a própria pessoa. Então, é ela que vai nos dar os sinais e essa observação do se a intervenção está correta, né? Então, é muito importante essa atenção ao que o corpo está mostrando, ao que o corpo está falando, né? É importante. A progressão do exercício para tratamento, ele está baseado na percepção individual, né? Então, é muito importante essa percepção de cada um, né? Então, isso é uma reflexão que eu quero trazer para que vocês realmente estejam atentos, porque faz muita diferença, tanto quando a gente está fazendo um tratamento, como para prevenir uma lesão, né? Não chegar num ponto
de precisar de medicações, de intervenções cirúrgicas, de tratamentos caros e demorados, né? Então, tem duas situações que eu quero trazer aqui, que é onde a gente tem um grande número de lesões, né? É o famoso sedentarismo, que todo mundo já sabe que não é interessante, né? Então, eu trago aqui para vocês algumas informações, né, para a gente pensar. Então, se movimentar em equilíbrio, para mim é muito importante. É algo que eu venho observando, né, que a gente precisa sair dos extremos, né? Então, não ficar muito sedentário, né? O que a OMS considera como sedentarismo, né? Claro, tem variações aí, mas caminhar menos do que 5.000 passos por dia, né? Essa é a orientação do OMS para considerar uma pessoa sedentária, né? O que também é muito grave, né? Ficar sentado muitas horas. Isso realmente, ao longo do tempo, assim, para mim que trabalho, que vejo lesões de quadril, então, assim, atuar educando pessoas para diminuir esse tempo de ficar sentado previne muitas lesões, né? Então, aí num estudo de 2018, agora, numa revista já bem importante, aí que tem alto impacto, a gente vê aí que sentar por 8 ou 11 horas por dia, né, tem um risco de morte precoce de 15%. Quando a gente aumenta para 11 horas diárias sentados, então aumenta isso para 40%. Então precisa realmente movimentar. O nosso corpo foi feito para movimentar, né? Hoje os estudos, tudo que tem sido feito dentro da fisioterapia mostra para nós que o movimento é que traz saúde, né? Antigamente as lesões eram tratadas com imobilização e ao longo dos anos foi se vendo que isso era prejudicial, que na verdade o corpo precisa de movimento. Quando a gente movimenta as articulações, circula líquido sinovial, lubrifica a cartilagem. Então a gente precisa de movimento. Mas quanto de movimento? Né? É isso que nós estamos aqui estudando para conhecer cada vez mais. Mas eu, assim, na minha visão, eu acho que isso é individual, né? Claro, cada pessoa com a sua idade, com a sua condição de saúde, o movimento vai ter, a quantidade de movimento para ela vai ser uma que vai ser diferente de outra, né? Então eu vejo o exercício como dose também, né? Então como eu uso o exercício para tratar, então eu vejo que o exercício, às vezes a gente tem que pensar nele como dose, né? A dose de exercício que é boa para aquela pessoa naquela situação, com aquela condição de saúde, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de que o excesso também, ele também pode trazer lesões. A gente vê isso muito no esporte de alto rendimento, né? Os atletas terminam a vida muito lesionados e eles passam, né, a vida profissional tratando lesões, né? Faz parte da profissão deles, sim, faz parte, né? É uma situação diferente, mas olhar para o esporte de alto rendimento, estudar sobre o que acontece com o esporte de alto rendimento, nos ajuda a entender como é o desenvolvimento de lesões no corpo, né? Então, a fisioterapia esportiva abriu para nós um horizonte, um olhar diferenciado para entender como começa uma lesão, como se trata uma lesão, né? Então, hoje a gente tem artigos, vários artigos, eu peguei um de 2016 e que eles observaram, né? Foi observado que um risco alto de desenvolver artrose de quadril em atletas de elite, né? Principalmente handball, futebol e o hóquei, né? Que são esportes assim com muito impacto.
É altíssimo esse risco de desenvolver artrose de quadril. Claro, tem variações, né? Porque às vezes o quadril de determinadas pessoas, o formato do quadril já é um formato que predispõe uma lesão, né? Quando a gente tem uma maior cobertura óssea no fêmur ou no acetábulo, a gente vai ter maior impacto. Então, são atletas que deveriam ser orientados em relação a isso, e muitas vezes a artrose vem em decorrência de um impacto que já existe na articulação do quadril e que natural, né? Então a gente já tem uma quantidade de osso maior ali, que quando o fêmur se move na articulação, no acetábulo, ele já faz uma pequena lesão, normalmente. Né? Então, isso precisa ser tratado. Mas aí, juntando isso com um esporte de alto rendimento, já complica um pouquinho mais, né? Porque aí o impacto é maior e isso traz um maior número de lesões e maior risco de desenvolver uma lesão grave como a artrose de quadril. Então, eu estou trazendo os extremos aqui, né? O não se movimentar, que também é muito prejudicial, e o excesso de movimento, que é a quantidade imensa de movimentos repetitivos que trazem as lesões crônicas, né? Então, esses dois extremos são muito complicados, né? E a gente precisa olhar para esses extremos e não estar aí nesses extremos, né? É uma forma de prevenir lesões. Então, se conhecer, se perceber o seu corpo, cuidar da sua saúde, ajuda a sair desses extremos, que são os extremos onde a gente tem o maior número de lesões, né? Então, o que eu observo hoje? Falta o quê? Falta educação em saúde, né? A educação em saúde é muito importante para que a gente previna lesões, né? Essas orientações. A saúde em si é muito mais do que não estar doente, né? Então, a gente precisa olhar para todo o contexto da saúde para prevenir lesões, né? Então, a saúde é muito mais ampla. A gente precisa cuidar da saúde antes de uma doença ser instalada, né? Então, diversos fatores, as doenças são multifatoriais, não é uma coisa apenas, né? Então, aqui a gente fala, né, os fatores econômicos, é óbvio que se a gente tem maior condição, né, de fazer uma prática, por exemplo, um exercício bem orientado, né, ele vai trazer a pessoa que está sendo bem orientada, ela vai ter mais condições de saúde, uma pessoa que se alimenta melhor, que tem condição de se alimentar melhor, né, em que ela tem um ambiente da casa saudável, tudo isso faz parte da saúde, né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio em todas as áreas da saúde, a gente também está prevenindo a lesão e traz aquela saúde do corpo que previne de um trauma, de uma lesão crônica repetitiva, né? Então, eu acredito que é o equilíbrio de todos esses fatores que vai trazer a nossa saúde, vai prevenir não só lesões musculoesqueléticas, como lesões outras, né? Lesões renais, por exemplo, doenças cardíacas, né? Então, um todo, né? É o equilíbrio como um todo e que vai prevenir as doenças, né? Então, a gente não tem um estado também que é só saúde e só doença. Isso é um processo, né? A gente fala processo saúde e doença. Então, é esse olhar cuidadoso e cuidar de todas essas áreas que vai fazer diferença na nossa saúde, né? Então, cuidar do físico, cuidar do mental, do social, né? Estar em grupo como vocês estão aqui, eu acho importante, né? Então, assim, ter prazer, né? Achar atividades que trazem prazer é muito importante, né? Não só algo mecânico na vida, né? Então, fazer atividades que te
fazem muito bem, que trazem um prazer, é muito importante, né? Então, previnem situações, né, de estresse, né? Tratam, ajudam a gente a lidar melhor com o estresse, né? O social, o fazer atividades prazerosas. Né? Então, combater é uma forma de combater, né, esse excesso de cortisol que todo mundo aí está, hoje em dia, super com muito, né? A gente tem um excesso de atividades no dia a dia e o estresse é muito, muito comum hoje, né? Então, as orientações, né, tanto ergonômicas, as orientações em saúde são muito importantes para não chegar naquele nível de uma doença crônica grave, né? Então, algo que é importante dentro das lesões musculoesqueléticas é essa orientação do quanto que eu devo ficar sentado, como eu devo me sentar. Essa é uma pergunta que sempre chega, né, dos pacientes. Mas como que eu sento? Quais são as orientações que existem hoje para eu prevenir as lesões de ficar muito tempo sentado em uma posição inadequada? Né? Então, eu trago aqui para vocês essa orientação, que é algo que eu sempre estou orientando. Então, tem que ser uma cadeira que tenha... Claro, essa cadeira desse desenho eu nem considero a ideal, tá? Então, eu gosto muito, eu já oriento algumas pessoas, eu gosto de cadeiras que têm o apoio também na cervical, além do apoio lombar, né? Então, é preciso ter esse ajuste também da lombar, né? Então, hoje tem cadeiras em que esse apoio da lombar, ele se ajusta, ele sobe e desce de acordo com a altura da pessoa. E na cervical, a mesma coisa, ele precisa ajustar, né? De acordo com a altura de cada um. Então, a gente precisa da lombar bem apoiada, da cervical apoiada, dessa distância entre a tela do computador e os olhos, de 45 a 70 centímetros. E a tela do computador ele tem que estar na altura dos seus olhos. Tá? Outra coisa, para prevenir também as lesões de punho, as tendinites aqui, né? As tendinopatias de cotovelo, de punho, até do ombro, dependendo da situação como a pessoa fica. Tá? Então, aqui o punho tem que estar numa posição neutra. Né? Aqui as cadeiras que têm o apoio aqui no antebraço são muito importantes e precisa desse apoio, desse ajuste também regulável. Né? Esse ajuste precisa estar regulado para que o cotovelo e o punho fiquem numa posição neutra. Né? Então, quando o punho ou fica muito assim, ó, em extensão ou em flexão, a gente está o quê? Sobrecarregando os tendões nessa área. Né? Então, a gente começa a ter lesões aqui, ou síndrome do túnel do carpo, ou tendinopatias de tendões, tá? Dessa área aqui do cotovelo e de punho. Outra coisa importante é esse ângulo do quadril, tá? Do quadril e do joelho. Isso varia de acordo com a lesão de cada um, mas, no geral, é importante que esse ângulo esteja aqui, ó, em 90 graus ou acima de 90, tá? Acima de 90. O joelho ele tem que estar abaixo do quadril, tá? Nunca acima. Abaixo do quadril, ou na mesma altura, 90 graus, ou abaixo do quadril. E os pés aqui apoiados, né? Quando a gente não tem uma altura e que os pés ficam pendurados, isso também sobrecarrega as articulações aqui, tá? Então, isso é muito importante, esse apoio e quanto tempo que eu devo ficar sentado. Aí começam os problemas, né? Principalmente quem é professor e que dá aula, né? Então, hoje, principalmente se tiver uma lesão, quadril e coluna, 30 minutos só, apenas, sentado. Tem que sair e se movimentar a cada 30 minutos, né? Não mais, no máximo 1 hora.
né? Ficar mais que 1 hora sentado em uma posição ruim é muito complicado, né? Então, geralmente, a gente começa a cansar depois de meia hora, já empurra o quadril mais para frente e começa a comprimir o sacro, né? Então, os pacientes chegam muitas vezes com o sacro numa posição muito ruim, o sacro ele começa a ficar à frente, anteriorizado, como a gente diz. Por quê? Por causa dessa compressão aqui, né? Então, sentar jogando o quadril para frente, com as costas lá para trás, vai fazer essa compressão do sacro e vai abrir ali, afastar as vértebras lombares, né? Então, geralmente, essa lesão acontece dessa forma. E cruzando pernas. O que eu vejo? Hoje eu atendo muitas pessoas que têm a tendinopatia no quadril, tendinite do músculo, o tendão do músculo glúteo degenerado. Cruzando pernas, a gente faz um estiramento contínuo desse tendão, sabe? Então, cruzar pernas deixa esse tendão o tempo todo estirado. Imagina 1 hora esse tendão estirado. Esse tendão ele fica em cima de uma proeminência óssea no trocânter do fêmur. E quando a gente estira esse tendão, a gente comprime ele sobre o trocânter do fêmur e esse atrito degenera o tendão. Então, quando um paciente tem uma tendinite de quadril, de glúteo, tá? Uma tendinopatia glútea, precisa evitar alongar esse músculo, porque continua fazendo o quê? Essa compressão desse tendão sobre o trocânter maior do fêmur e mantém a inflamação. Tá? Então, evitar esse cruzar de pernas é muito importante, né? Também por quê? Porque desequilibra a pelve. Quando a gente cruza a perna, a pelve fica numa posição desequilibrada, né? E imagina isso por um tempo prolongado. As estruturas, os tecidos que estão ali em volta, músculos, tendões, tecidos moles, eles começam o quê? A relaxar, né? A alongar. E aí a estrutura ela vai mudando, vai fazendo pequenos movimentos, né? E alterando esse equilíbrio aqui da sacroiliaca, principalmente. Então, é muito importante se atentar como estar se sentando, tanto em sofás como em cadeiras, e manter o melhor alinhamento possível aqui do quadril e evitar ficar cruzando pernas e por muito tempo. Tá? Isso é importante para manter a saúde aí do quadril, da lombar e dos joelhos também. Né? E não ficar muito tempo sentado implica em quê? Em fazer atividade física, né? Em se movimentar. Sair, né? Parar de ficar só assistindo série, tem que movimentar, né? Que a Organização Mundial da Saúde recomenda hoje? De atividade física, não só o exercício, mas tudo que a gente faz no dia, né? Exercício mais os movimentos do dia a dia, de pelo menos 150 a 300 minutos por semana. Quanto que é isso? É muito? Não é. 300 minutos por semana são 5 horas na semana. Então, divide 5 horas por semana de movimento. Não é difícil, né? Então, a gente é um parâmetro para a gente também pensar aí no excesso, né? Então, vejo muitas pessoas chegando para eu tratar e que fazia atividade, ia para academia de segunda a sábado, descansava só no domingo. O descanso era uma caminhada ainda de 1 hora. Então, aí é um excesso, né? Então, fazia tudo, pilates, yoga, musculação, tudo, né? E uma pessoa extremamente lesionada. Então, precisa o corpo, né? O exercício, o fortalecimento muscular, ele vai causar o quê? Microlesões no músculo. E essas microlesões, elas precisam de um tempo para fazer a recuperação delas, né? Ela precisa... Então,
o repouso, ele é tão importante quanto o exercício físico. O tempo de recuperação muscular é tão importante quanto o movimento, né? Então, às vezes, a pessoa precisa fazer esse equilíbrio do treino, né? Os professores de educação física sabem fazer esse equilíbrio, que é aquele treina membro inferior num dia e no dia seguinte vai treinar só membro superior, para ter esse tempo de descanso, de recuperação da musculatura. Isso é muito importante e fazer isso, principalmente se há uma lesão envolvida. O tempo de recuperação é um pouco maior quando a gente tem uma lesão, tá? Então, é muito importante fazer essa recuperação muscular. Às vezes uma lesão vem por falta da recuperação muscular. Atleta mostra muito isso para a gente, né? Não, o treino é tão intenso e não tem tempo, muitas vezes eles não têm tempo de fazer essa recuperação muscular e é aí que vem uma lesão, né? Então, esse equilíbrio do quanto eu faço de atividade física com o tempo que eu recupero dessa atividade física é muito importante para prevenir a lesão. E em relação ao longo, o que vai acontecendo ao longo dos anos? Bom, ao longo dos anos, a gente vai ter as nossas alterações, né, de cada fase da vida, e aqui eu chamo atenção para a mulher, porque a gente vai, a partir dos 40 anos, vai ter uma diminuição da produção de estrógeno, né? Começa a cair a produção de estrógeno e aí a gente vai ter uma série de alterações por conta dessa queda do estrógeno. Então, a gente vai produzir também menos colágeno, né? Começa a diminuir essa produção de colágeno e os tendões e as cartilagens, eles dependem muito do colágeno, né? Elas são ricas, eles são ricos em colágeno e vai depender dessa quantidade de colágeno para se manter a saúde dessas estruturas, né? Então, fazer muitas vezes a reposição, claro, isso tem que ser visto, né, com o seu ginecologista para adequar, porque tem pessoas que realmente não têm outras condições que impedem essa reposição hormonal, mas é importante saber como está essa questão dos hormônios, porque eles são muito importantes para manter a saúde física, né? Então, a gente, nesse período, começa a diminuir massa óssea, começa a diminuir massa muscular e o colágeno também, e que o colágeno faz parte aí dos tendões, das cartilagens. Então, olhar para essa questão a partir dos 40 anos é importante e fazer esse acompanhamento, né, para saber o quanto que essa alteração vem acontecendo. Se há uma diminuição de massa muscular importante, se há uma diminuição de massa óssea, isso precisa ser acompanhado de perto. Hoje, a grande maioria dos meus pacientes são mulheres na faixa aí dos 45 e 65 anos, com lesão do quadril, crônica grave. Tá? A grande maioria está nessa faixa de idade. E a gente, né, os estudos associam a questão hormonal da mulher. Lógico, também tem uma questão da pelve feminina que predispõe as lesões de quadril, mas essa questão hormonal também é um fator importante e que vai trazer consequências se ela estiver muito abaixo do normal, né? Do esperado. Então, as principais lesões que acontecem, as crônicas, né? Eu trouxe duas principais, claro, tem mais, mas são o quê? São as tendinopatias. Qual que é a diferença entre tendinite e tendinopatia? Tendinite é uma inflamação aguda, né? Só uma inflamação. Tendinopatia já é um termo que abrange diversas lesões que pode acontecer no tendão. O tendão, a degeneração do tendão já não é considerado uma tendinite, já é uma tendinopatia.
né? A tendinite é só a inflamação ali, a primeira lesão, digamos assim, a lesão aguda, a primeira lesão que acontece num tendão, essa é uma tendinite, inflamou. E ao longo dos anos, esse tendão, ele se degenera. Primeiro pelo processo que eu disse agora, que vai diminuindo a síntese de colágeno, e esse tendão ele vai mudando a estrutura dele, né? O formato dele mesmo, ele modifica ao longo dos anos e também com movimentos repetitivos. O tendão, ele é o... Qual é a função do tendão? Bom, aqui eu trouxe essa imagem, que é a imagem de um ombro, né? Então, aqui a gente tem o ombro, aqui tem o osso do braço, que é o húmero, e a gente tem aqui o tendão do bíceps, né? O bem conhecido bíceps, o tendão não, o músculo, e os tendões do músculo bíceps. Então, o tendão, ele faz o quê? Ele é uma continuação do músculo, né? Tendão, osso e músculo, quando eles são formados na gestação, eles são da origem do mesmo tecido, eles só se diferenciam, né? Eles só vão se diferenciando, mas eles são uma coisa só. Então, ele não está preso, ele é uma parte. Quando o tendão chega aqui no osso, ele se torna osso, né? E o músculo, ele, quando lá na gestação, ele se diferenciou, esse tecido ele é uma diferenciação, mas a origem deles é a mesma. Então, o músculo, quando ele faz uma contração, ele faz o quê? Uma tração desse tendão, e o osso é movimentado, né? Uma articulação é movimentada, no caso aqui, a nossa articulação do cotovelo. O músculo se contrai, traciona esse tendão e faz o quê? A dobra do cotovelo, a flexão do cotovelo. Então, basicamente a função do tendão é o quê? Tracionar aqui uma articulação, um osso. Ele funciona dessa forma. Então, ele precisa de tração? Ele precisa disso? Sim. Se ele tiver pouca tração, o organismo entende que ele não precisa de tanto colágeno, diminui. E aí essa estrutura começa a se modificar. Ou então, quando a gente tem excesso de tração, também é a mesma coisa, uma outra situação que o tendão, a estrutura dele começa a se modificar pelo tanto de movimento que é imposto a ele, né? Então, o corpo ele entende que ele precisa alterar a estrutura, porque não é suficiente esse tendão do jeito que ele está hoje. Então, o corpo ele modifica. Só que quando ele modifica a estrutura do tendão, é que começam a aparecer a lesão crônica, né? A partir dessa modificação. Então, a gente vai ter o quê? A menor síntese de colágeno, que é um problema, né? Que acontece depois dos 40 anos, ou então o pouco movimento, quando a gente está muito sedentário, ou o excesso de movimento, quando a gente está lá na situação que a gente fala, que é um termo usado bastante aí, que é o overuse, né? É o excesso de movimento repetitivo, altera a estrutura desse tendão. Então, hoje é uma das lesões que mais aparece aí para o ortopedista, para o fisioterapeuta e depois para o educador físico, né? Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, é a quantidade de movimento que se impõe ao tendão, ao músculo, né? Então, qual é a quantidade saudável para promover saúde para um tendão? Né? Hoje, se alguém me perguntar isso, eu falo, depende, é individual. Eu considero assim, né? Claro, a gente tem aí uma estatística na literatura, que a gente tem que ter como parâmetro, mas para eu tratar um paciente, para mim isso é individualizado de acordo com a situação dele, com a condição dele, tá? Então, estar muito atento a como está a sua condição hormonal é muito importante, né? E o quanto de movimento que está se fazendo e se há dor durante o movimento, né? Exercício com dor depois do exercício, dor muscular é
normal, mas na hora da execução, na dor, não é efeito de um exercício bem feito. Tá? Se está doendo na área ali do tendão, o exercício não, ele está o quê? Prolongando essa inflamação. Então, precisa dar um passinho para trás. Né? Claro, isso vai ficar eternamente assim? Não. A gente faz essa progressão, mas de acordo com a situação de cada um. Né? Outra situação, a osteoartrite, né? As degenerações das cartilagens. Então, a osteoartrite é a doença também muito comum e que começa o quê? Diminuir, aqui, ó, eu trouxe uma imagem que é um joelho, tá? Então, aqui a gente tem os meniscos, os ligamentos cruzados, anterior, posterior, e aqui a cartilagem do joelho, né? Entre o fêmur e a tíbia. Então, essa cartilagem, ao longo dos anos, ela começa a diminuir. Ela também diminui de acordo com a diminuição da produção de colágeno. Quando que se torna grave? Quando ela diminui a ponto de estreitar esse espaço entre o fêmur e a tíbia e ficar praticamente sem cartilagem nesse espaço. Há realmente um estreitamento e um espessamento do osso que está ali embaixo dessa cartilagem. Né? A formação de óssea ali para tentar resolver, o corpo sempre tentando resolver essas inflamações, ele produz mais osso, que é o osteófito, ou os bicos de papagaio são o quê? Um pouquinho mais de osso aqui ainda na articulação, que vai fazer mais atrito. Né? Isso é a formação do osteófito que acontece aí na osteoartrite. Então, a gente vai ter, eu trouxe aqui para falar para vocês, a gente tem 3 tipos de cartilagem no corpo, né? Hialina, fibrosa e a elástica. Então, essa das articulações, né, joelho, quadril e ombro, são do tipo a hialina. Né? A elástica já vai estar nas orelhas, no nariz, e a fibrosa ela vai estar lá nos discos intervertebrais e outras estruturas. Então, essa cartilagem, ela também ela sofre uma degeneração ao longo dos anos. Né? Ela é uma estrutura que é difícil de regeneração, por quê? Porque ela tem pouca vascularização, então chega pouco sangue nessa estrutura. Então, por isso é tão difícil de tratar quando chega no ponto da osteoartrite, porque essa cartilagem, ela não tem poder de regeneração, né? Ela chega pouco sangue nessa cartilagem, então é muito difícil de reverter o processo. Hoje a gente tem como forma de tratamento, quando chega num nível muito avançado, que os ortopedistas estão usando bastante, que é o ácido hialurônico. Né? Não tem uma comprovação de que vai resolver todos os casos, mas tem uma boa quantidade de casos que tem um bom resultado com essa aplicação do ácido hialurônico. Né? E como é que é essa degradação da cartilagem? Tá? Então, a gente vai ter a normal, né? Quando a cartilagem ainda está normal, e a gente vai ter depois vários graus. Então, vocês já devem ter ouvido falar das condropatias ou da condromalácia, que tem o grau 1, grau 2, grau 3. Eu tenho condropatia grau 3. O que é isso? Bom, o grau 1 é quando tem o quê? Só um amolecimento da cartilagem. Então, um pequeno edema, que é um inchaçozinho, né? Uma quantidade de líquido ali em excesso e um amolecimento da cartilagem. O grau 2 é quando a gente já perdeu 50% da espessura da cartilagem. O grau 3 acima de 50% e o grau 4, aí a gente já tem a exposição do osso. Então, essa cobertura, que a cartilagem ela faz o quê? Uma cobertura ali do osso. Ela já praticamente não tem cartilagem e tem o osso já exposto, o osso que fica abaixo da cartilagem já exposto em contato com o osso, tá? Então, é isso que a gente tem em relação a esses graus, e quando vocês ouvirem falar
é esse processo que vai acontecendo. Outra coisa muito importante é entender a questão do colágeno. Hoje a gente ouve muito falar do colágeno. Temos muitos tipos de colágeno. Sim, temos muitos tipos, né? Então, a gente vai ter 26 tipos, né? Mas quais são os que são muito importantes e que são ricos nessas estruturas de cartilagem e tendão? É o tipo 1, tipo 2, tipo 3, principalmente, mas tem o tipo 10, 11, 12, né? o 14, mas principalmente 1, 2 e 3. Tá? Outra coisa importante é que 60% a 85% do peso dessas estruturas é água. Então, olha quanto a água é importante, né? Então, quando a Ju fala, bebam água, ela está super certa, né? Tem que estimular muito a hidratação, muito, né? É super importante essa questão da água. Tudo isso, né, é um todo, né? Então, se a gente está cuidando de todas as partes, o resultado final vai ser muito melhor, né? A gente não pode olhar só para um aspecto, tem que olhar para vários aspectos, a questão alimentar, a questão do exercício, né? E se está faltando algum componente, tem que fazer muitas vezes sim a suplementação disso, né? Porque é difícil fazer esse controle sozinho, né? Então, um profissional pode ajudar nesse momento. Aqui é um exemplo da cartilagem fibrosa, que está na coluna, lá nos discos intervertebrais, essas estruturas que ficam entre as vértebras da coluna, e os meniscos, que estão lá nos joelhos. Tá? Então, também são exemplos aqui de cartilagens e que perdem água ao longo do tempo e diminuem. Essas cartilagens, essas estruturas, elas fazem a absorção do impacto. São muito importantes. Elas são ricas em colágeno tipo 1. A cartilagem hialina, ela tem mais colágeno tipo 2. E os discos intervertebrais e os meniscos, o colágeno tipo 2, tá? Então, tendão e essa cartilagem entre as articulações, colágeno tipo... a cartilagem hialina, que é essa entre as articulações, é o colágeno tipo 2. E os meniscos, os discos intervertebrais e tendões, mais colágeno tipo 1. Ok? Bom, e quanto que de exercício físico que hoje está sendo recomendado? Né? E aí eu trouxe algo que é mais recomendado para idoso, público idoso. Tá? Então, realmente, realmente precisa fazer programa de equilíbrio. Coordenação, equilíbrio, treino de reação são, né, aspectos essenciais para a prevenção de lesões, porque aumenta o tempo de reação. Então, aí, um estudo de 2015 falando sobre isso, a importância de trabalhar equilíbrio, coordenação, tempo de reação, tá bom? Então, realmente é algo muito importante de ser trabalhado. E a força muscular? Com certeza, né? Precisa. O que esse estudo de 2015 mostrou? Eles avaliaram vários tipos de treinamento. E eles viram qual o treinamento que teve maior efeito. Tá? Então, eles verificaram várias valências, várias propriedades, fizeram avaliação de força, fizeram várias análises com os pacientes. E fazendo o resultado dessas análises, eles concluíram que uma frequência de treinamento de 2 sessões por semana, 2 sessões por semana, um volume de treinamento de 2 a 3 séries por exercício, de 7 a 9 repetições por série, e um descanso de 4 segundos entre as repetições teve maior resultado, teve melhor resultado. Isso é verdade absoluta? Claro que não.
mas é um parâmetro dentro da literatura e atual, tá? Então, é algo para a gente, né, refletir e ter em mente, né? Precisa de ser muito treino? Parece que não, né? Treino excessivo, e aí entra naquele equilíbrio que a gente tem que sempre estar refletindo, né? Nós, profissionais de saúde, a gente tem que estar refletindo e estar sempre atento que os estudos vêm mostrando, os resultados com estudos com muitos pacientes mostram, é um norte para nós. Claro que a gente não vai se basear somente nisso, e sim na resposta dos nossos pacientes, dos nossos alunos, mas a gente precisa ter, sim, estudar o que o mundo vem publicando, o que vem sendo divulgado, né, para nos nortear. Então, essa é uma informação atual, tá? E que eu trago para vocês, e que eu também acredito que é suficiente, sim. Tá? Claro que os professores aí de educação física podem falar melhor, porque eles estão acostumados com treinamento. Eu uso exercício como tratamento de lesão, é diferente, é bem diferente, né? Então, assim, treinamento, desenvolver hipertrofia é profissional da educação física, né? E vocês, né, então, veem isso, sabem fazer isso, sabem fazer essa progressão, né, no treinamento, para desenvolver ou força, ou hipertrofia, ou resistência muscular, tem essas diferenças, né? Então, isso é muito importante, mas dentro de um tratamento de lesões, o parâmetro é diferente, né? Então, se há lesão envolvida, tem que tomar cuidado, né, com essa progressão do exercício. Isso é importante, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que quando há uma lesão envolvida é um pouco diferente, mas que também tem que ser feita uma progressão, né? Bom, e outra coisa que eu trouxe é em relação aos colágenos, porque é uma pergunta recorrente para mim. Ah, mas o meu médico, o meu ortopedista indicou que eu suplemente, que eu faça a suplementação porque tem um efeito na artrose. O que você acha? Né? Então, realmente, hoje, o que é a informação atual? Em relação à suplementação, né, que hoje, uma das formas de tratamento de lesões musculoesqueléticas é fazer suplementação de algum colágeno, condroitina e glucosamina. Isso é uma pergunta bem recorrente para mim. O que os últimos estudos têm mostrado, o que os profissionais, os ortopedistas têm orientado? Antigamente se prescrevia muito condroitina e glucosamina, né? E hoje os estudos vêm mostrando que eles não têm um resultado tão positivo assim, e que tem que se tomar muito cuidado e tomar por muito tempo glucosamida, porque a glucosamida aumenta a glicose, né? Então o paciente que é diabético tem que tomar cuidado com isso, e não se deve passar de 6 meses com essa suplementação. O colágeno, ele já vem mostrando um resultado superior em relação à condroitina e à glucosamida, tá? E realmente os estudos vêm mostrando resultados interessantes nessa suplementação, mas claro, isso tem que ser conversado com o médico, né? Com o seu ortopedista, com o seu nutricionista ou endocrinologista, né? Então tem que ser visto se realmente é indicado, né? Então, não tem que ser prescrito por qualquer pessoa e nem começar a tomar sem prescrição, tá? Mas, qual é o efeito disso? A gente tem 2 tipos, o colágeno hidrolisado e o colágeno tipo 2 não hidrolisado. O colágeno hidrolisado, geralmente ele é os peptídeos de colágeno, ele é o colágeno já degradado, porque o colágeno é uma proteína grandona. O hidrolisado são o quê? As partes dessa proteína, são os peptídeos de colágeno. Quando a gente absorve isto,
ele forma esse hidrolisado, ele tende a formar o colágeno tipo 1, né? Ele tem um formato para que, se ele no organismo, ele seja absorvido e vá para regiões em que precisam do colágeno tipo 1. Né? Então, pele, ossos, tendões, cartilagens, né? A fibrosa, no caso. Todo o tecido conjuntivo, dentes, precisa de colágeno tipo 1. Então, se há realmente falta de colágeno tipo 1, sim, pode-se pensar numa suplementação, isso é importante, mas tem que ser visto. Né? Qual que é a dose que geralmente se indica? Né? 2,5 gramas a 15 gramas de colágeno tipo 1 ou colágeno hidrolisado. Mas isso tem que ser visto com o ortopedista que vai prescrever esse colágeno. E o colágeno tipo 2? Qual é o não hidrolisado? Qual é a molécula inteira? Qual que é a ação? Ele vai ter uma ação na cartilagem. Tá? Então, essa ação, o colágeno tipo 2, que é o UC2, que a gente conhece muito, ele tem uma ação na cascata de inflamação. Tá? Então, ele diminui a interleucina da cascata de inflamação e vai diminuir essa inflamação na onde acontece lá na cartilagem. Então, essa é a diferença de suplementar colágeno tipo 2, o C2, ele tem uma diminuição na cascata inflamatória que degrada essa cartilagem, e o colágeno hidrolisado. Tá? Então, hoje o que se indica é a suplementação do colágeno hidrolisado e do colágeno tipo 2 não hidrolisado. Tá? Nessas doses que existem, o tipo 2 não hidrolisado, a dose prescrita, ela é fixa em 40 miligramas ao dia. Tá? Mas isso, claro, tem que ser visto, e não todo medicamento, né, é um medicamento. Então, ele sempre tem um efeito colateral. Então, por isso que tem que ser prescrito por um profissional de saúde. O médico, o ortopedista, geralmente é o profissional que prescreve, mas o endócrino também tem prescrito. Ok? E cálcio. Cálcio é outro problema. Todo mundo pergunta sobre cálcio. A gente tem essas duas situações, que é a osteopenia e a osteoporose, que acontece lá, começa a acontecer a partir dos 40 anos na mulher. Tá? Então, o que é a osteopenia? É a perda de massa óssea. Até o quê? Quando se faz a densitometria óssea, que é o exame que vai fazer essa análise, quando tem uma pontuação de -1 a -2,5, é a osteopenia. Né? Acima de 2,5, menos 2,5, né? Acima não, abaixo de 2,5, que a gente fala, porque é negativo esse número, já é considerada a osteoporose. Né? Devo suplementar cálcio? Tem que ver com o seu médico, porque cálcio é um problema quando suplementado sozinho. Hoje não se suplementa mais cálcio sozinho. Se você toma cálcio, só cálcio, procure o seu nutricionista, o seu médico, para rever isso, porque o cálcio, sem estar associado a vitamina C, vitamina D3, K2, magnésio e boro, ele não vai para o osso. Ele vai para o rim, ele vai formar placa de ateroma, ele vai acumular em locais que podem dar problemas cardíacos, né, cálculos renais, e vai manter a osteoporose. Então, não suplemente cálcio sozinho. Tem que ter vitamina D, porque a vitamina D ajuda a fazer a absorção do cálcio, e as outras vitaminas, para realmente garantir que esse cálcio vai para o osso. Tá? Isso é importante. É um risco estar suplementando apenas cálcio e sem prescrição médica. E é só isso? Não, a gente tem que cuidar do todo, né? Então, todos o colágeno, o cálcio, eles estão na alimentação. A alimentação tem que estar balanceada, tem que ter uma hidratação adequada, e isso o nutricionista ele pode nos orientar
de acordo com a nossa situação atual de saúde, nossa condição de saúde, de acordo com a nossa idade. Então, isso é muito importante, que a nossa alimentação esteja adequada para o nosso momento atual, para garantir que a nossa saúde, né, está sendo bem cuidada. Né? É uma forma de prevenir lesão, se alimentar adequadamente, com certeza, e de beber água adequadamente. A gente viu, né, 60%, 70% do nosso corpo é água, então é necessário, né? E sono. Sono é fundamental, né? Esse é o meu cachorro. Brincadeira, é quase ele. Eu tenho um cachorro desse, ele é assim que eles dormem, né? O Pug, ele dorme assim de barriga para cima, é um barato. O sono é o momento em que a gente vai fazer a renovação celular, né? Que a gente vai restaurar o equilíbrio das células, que a gente vai retardar o envelhecimento, que a gente vai recuperar do treino. Então, precisa cuidar do sono. O sono é muito importante para prevenir as lesões, sim, né? O treino, a fisioterapia, a fisioterapia esportiva vem mostrando isso, que o atleta que tem um sono que não é adequado, ele tem maior risco de lesão e ele se lesiona mesmo, tá? E a posição, que nós vamos passar aí 8, às vezes 10 horas, dependendo da pessoa, dormindo. Qualquer posição é boa para dormir? Não, infelizmente não, tá? Então, para o quadril, para a coluna, principalmente, é preciso fazer esse apoio, tá? Previne lesões aqui, a tendinite do glúteo, manter o joelho alinhado com o quadril. As pessoas geralmente reclamam disso, mas isso é muito importante. Previne realmente lesões de coluna, de quadril e joelhos, tá? Quando o joelho já tem artrose e fica mal posicionado, de manhã ele já dói quando vai levantar da cama. É um indício. Se você levanta da cama com dor, é porque a posição precisa ser mudada. É muito importante. Eu vejo que, às vezes, o paciente ele levanta da cama, ele está muito bem, aí ele começa a caminhar e aí surge a dor, aí surge a lesão, aí fica evidente a lesão. Agora, outros não. Outros, quando saem da cama, já estão com muita dor. E isso é um indício de que a posição ao dormir precisa ser alterada. Tá? Então, essas são posições que são indicadas, tá? Para ficar a lombar melhor apoiada e o quadril, com as estruturas que tem nessa área, muitas estruturas ali, e facilmente são comprimidas. Como é que a gente faz para não haver tanta compressão nessa área e do quadril e na lombar? São essas as posições, tá? Bom, é só isso? Não, tem que brincar um pouquinho, né? Senão a vida não tem graça, né? Lazer, tá aí um vídeo aí daquela a Prioli, né? Falando que, não sei se vocês viram, tem um vídeo aí que ela colocou aí nas redes, falando que dos Estados Unidos saiu um estudo agora que tem mostrado que quem tem amigos vive por muito tempo, e é isso aí, né? A vida tem que ter momentos de prazer. Se não tem prazer, tem dor. Tá? Então, é a mesma energia, prazer e dor, só que são polos opostos, né? Então, a gente precisa realmente cuidar do nosso lazer e sentir prazer na vida. Então, procure atividades que tragam prazer, que tragam alegria. Isso é essencial para ter saúde e prevenir lesão. Essencial, né? É equilibrar todas essas áreas. Né? É um equilíbrio, a saúde é um equilíbrio de todas as nossas áreas. Quanto melhor equilibradas estão essas áreas, menos doença. Né? Então, é fundamental. Então, qual o último recado que eu tenho a dar para vocês? As conclusões. Exercício moderado com constância
para mim, ao meu ver, na minha opinião, é melhor que intensidade, tá? É melhor que intensidade. Se mantém o exercício, a constância muda padrão, muda hábito. E é isso que modifica o nosso corpo, né? Não é fazer algo intenso por um período e aí para. Aí fica um tempão sem se exercitar, aí volta, faz um montão. É aí que aí que surgem lesões. Eu vejo muitos pacientes chegando para mim dessa forma. Ah, eu estava muito sedentária e voltei a correr. Né? Ou voltei para a academia, mas já começa muito intenso, né? Não, é a constância do exercício adequado para o seu momento, para você. E o corpo fala se o exercício está adequado. Sinta, perceba teu corpo. Isso é fundamental, tá? Outra coisa que a gente já conversou antes, a recuperação pós-treino. É tão importante quanto o treino. Deixa o corpo recuperar, né? Saiba fazer esse momento de equilíbrio entre atividade e repouso. Isso é essencial para prevenir lesão. Às vezes o tempo de repouso que não está adequado, às vezes é pouco exercício. Precisa fazer esse equilíbrio, tá? Dor durante a execução do exercício é um indicativo de que tem alguma coisa errada, não é normal. Procure um ortopedista, tá? Para fazer uma avaliação, para fazer um exame e verificar o que está acontecendo. Dor durante a execução não é normal, tá? Dor porque treinou depois do exercício, sim, tudo bem, né? Aquela dor pós o exercício é a dor muscular, mas dor, você tem que sentir o esforço. Claro, o exercício vai te trazer aquela sensação do esforço do que está treinando, que é diferente de uma dor. Também tem que saber diferenciar isso. Às vezes não é, eu estou falando aqui dor e aí às vezes pode confundir com aquela sensação do esforço, tá? Então é diferente. A dor mesmo, ela é intensa e ela incomoda, é um incômodo que fica ali enquanto você faz o exercício. Esse é o problema, tá? E não comparar o seu desempenho com o de outra pessoa. Geralmente as pessoas se lesionam dessa forma, se comparando, querendo atingir uma meta, querendo atingir algo, mas que está incompatível com o que a gente precisa, com a nossa saúde, com o quanto que é importante e bom para nós naquele momento. Né? Ah, mas você tem uma pessoa, um amigo que tem a mesma idade que eu tenho, mas consegue fazer muito mais. Ah, então eu tenho que fazer? Não, eu não tenho o quê? Né? Eu tenho que fazer o que é bom para mim, o que é saudável para mim. Essas comparações muitas vezes fazem com que a gente se sobrecarregue e se lesione. Né? Então, eu praticar e estar melhor na minha prática amanhã é o comparativo. Né? Eu comigo, não com os outros. Né? Isso é muito importante. Às vezes, o acelerar, porque eu tenho que atingir uma meta, alguma coisa que eu coloquei como meta, muitas vezes traz uma lesão. Tá? Então, estar muito atento ao seu corpo, ao que o corpo está mostrando, tá? A sensação que fica após uma atividade, ou as 24 horas depois de um exercício, é muito interessante ser observado. Pelo menos na fisioterapia, num tratamento de lesão, é dessa forma que a gente observa a intervenção. 24 horas após a intervenção é necessário ser observada para saber o efeito disto. Tá? Então, isso para mim que é importante e essencial para prevenir as lesões. Tá? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que muitas coisas eu acredito que vocês também já sabiam, né? Mas o que eu tenho visto na minha prática clínica de importante que eu tinha que trazer aqui para vocês como orientação
e que vai fazer a diferença, né? Eu acho que a gente tem que trazer algo que é verdadeiro e que está funcionando, né, para as pessoas que a gente atende e que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então é isso, eu agradeço muito pela oportunidade, por estar aqui compartilhando do meu conhecimento, um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, né? Espero que tenha agregado. Muito bom, obrigada, Tatiane. Nossa, que generosidade, você entregou muito. Meu Deus, começou falando ali nas diferenças ali dos tipos de lesões, passando pela anatomia, os indicamentos dos melhores tratamentos, o que fazer e o que é mais legal, assim, que deu vontade de gritar aqui. Você tem um olhar holístico, né? Você vê todas as dimensões, a importância desse equilíbrio em todas as dimensões para prevenir lesão. Isso foi, ó, filé. Muito obrigada. Eu vou chamar a Ideli, que é uma queridíssima sua também, né? Para poder fazer a primeira pergunta, então, para a gente aproveitar mais um pouquinho de você. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá, as perguntas, então. Ideli, por favor, achegue-se. Bom dia a todos. É uma grande emoção estar de novo com vocês, vendo essas carinhas tão saudosas. Tatiane, muito obrigada, como a Ju disse, né? Você entregou muitas informações. Em termos de perguntas, eu até gostaria de deixar mais livre para as outras participantes do grupo, porque eu tenho o privilégio de estar sendo acompanhada pela Tatiane, então eu posso fazer isso mais pessoalmente, né? Só uma, então, eu tenho várias, mas assim, a gente só pontuando uma das questões que mais ou menos se alinha com o que a pergunta da Sandra, né? Por exemplo, qual é o limite, o sinal amarelo, o ponto em que você pode optar por a indicação cirúrgica ou de uma recuperação no caso de uma lesão crônica, né? Como saber isso, considerando que são casos individuais, tal, mas assim, de uma maneira geral, como tomar essa decisão, né? É isso aí. Muito obrigada. Tati, se você quiser parar de compartilhar a sua tela aí, fica à vontade, porque você claro. consegue ver dele melhor. Assim, obrigada. Deixa eu... Foi? Não, peraí. Agora foi. Sim. Então, é uma pergunta difícil de responder essa. É difícil para todos os profissionais, tanto para os ortopedistas quanto para os outros profissionais da saúde. Mas a indicação cirúrgica, ela vem de quando a gente não tem sucesso com o tratamento conservador, né? Ou é algo que foi traumático, a ponto de uma fratura, algo mais traumático, um rompimento, às vezes um rompimento de tendão, ele precisa de uma intervenção cirúrgica, e depende ainda, tem um depende aí nesse rompimento de tendão, tá? Mas casos de lesões crônicas comuns, né? A intervenção cirúrgica, ela vem após o não sucesso do tratamento conservador. Tá? Então, é preciso... Por quê? Uma intervenção cirúrgica é algo complicado, né? É algo que vai levar o paciente para uma anestesia, que vai precisar fazer um risco cirúrgico para saber se isso é adequado para ele naquele momento. Existe um risco, né? Então... quando que a gente opta por quando que os profissionais juntos, eu acho que o mais indicado é um fisioterapeuta, no caso aqui das lesões que a gente está citando, é o fisioterapeuta junto do ortopedista fazer essa decisão. Porque aí a gente vai garantir que realmente a fisioterapia, os tratamentos conservadores, eles não tiveram sucesso.
mas há pelo menos que se tente 6 a 1 ano de tratamento conservador. Aí sim a gente vai para uma intervenção cirúrgica. Hoje, a maioria dos profissionais, os ortopedistas, eles têm optado, dependendo da lesão, se é uma lesão lombar, principalmente, porque dependendo do local de cirurgia, o sucesso é pequeno. Dependendo do tipo de lesão, a intervenção cirúrgica muitas vezes não tem sucesso. O paciente vai permanecer com aquela dor depois de ter passado por uma intervenção cirúrgica. Então, por que não tentar o tratamento conservador? Né? Então, é preciso ter certeza. Falar de certezas é muito difícil aqui, mas é preciso saber com segurança de que não teve sucesso um tratamento conservador. Que esse tratamento foi bem feito, foi adequado, né? Porque às vezes o tratamento não foi bem feito, conservador, não está dentro dos parâmetros que hoje consegue ter sucesso para um tratamento, né? Tem essa questão. Às vezes a intervenção não foi adequada. Então, houve essa intervenção adequada, essa decisão precisa ser tomada e uma equipe. Não é um profissional que se toma essa decisão, tem que ser equipe. Se é uma pessoa que treina, por exemplo, vocês que treinam já há anos com a Juliana, a opinião dela é muito importante, porque ela conhece vocês há mais tempo. Uma consulta médica é uma foto de um paciente, daquele momento. Não tem como você conhecer um paciente numa consulta. Sabe? É uma foto do momento. Às vezes confunde-se um diagnóstico. Por quê? Porque é muito pouco o tempo que se passa numa consulta médica. Então, se é um médico que te acompanha há mais tempo, é um pouquinho diferente. Mas se é um médico que te conheceu hoje, e eu nem estou colocando que o médico é ruim, é porque é uma limitação humana. Veja só, eu vou ver você hoje, tenho formas de avaliar, conheço, estou bem preparado, mas tem uma limitação que é humana. Eu não tenho como que em 1 hora de conversa eu entender teu corpo ao longo dos anos, a tua história. Então a gente tem que olhar para os profissionais também como humanos. Nós temos as nossas limitações. Né? Então, todo mundo se prepara, estuda, mas há uma limitação porque o corpo, o ser humano é complexo. É complexo, né? Então, e isso também é consenso entre muitos profissionais, hoje que eu conheço, que o tratamento conservador tem que ser feito pelo menos 6 meses. Dependendo da lesão, tá? Dependendo do tipo de lesão. Mas para mim tem que ser isso, essa decisão tem que ser tomada em equipe. Para mim, a melhor forma disso acontecer é em equipe, com profissionais que acompanharam você por mais tempo, te conhecem, que conhecem a sua história ao longo da sua vida, tá? Eles têm melhor condição de opinar junto do próprio paciente, porque quem conhece mais o próprio corpo é a própria pessoa. A gente está aqui como que uma orientação, a gente está apontando o caminho, mas a saúde é de quem? É da pessoa, né? O corpo é de cada um. Aqui a nossa função é o quê? É apontar direções de acordo com a nossa visão, com o nosso estudo, com o nosso preparo. Então, a gente tem um preparo e está se preparando e vê muitas, e trata muitas pessoas, então a gente já tem uma certa bagagem, a gente tem uma bagagem, né? Mas a pessoa em si, ela se conhece, ela sabe da sua história, sabe que, né? Então, o paciente junto com o profissional e junto com um profissional que realmente o conheça, consegue tomar melhor essa decisão de chegar ao ponto. Não tem que ser uma intervenção cirúrgica, porque chegou num ponto que o conservador realmente ele não está mudando. Se ele não está mudando nada,
Veja só, a gente não está. Eu estou há 3 meses, por exemplo, há 3 meses fazendo a fisioterapia, eu não vi nada, nenhuma mudança. Eu continuo com a mesma dor, é intensa, tem alguma coisa errada, precisa ser mudada. Minha bateria está acabando, não sei por que ela está ligada aqui no. Deixa eu ver. Agora sim. Entende? Então, é importante que se observe. Se a intervenção que está sendo feita não está surtindo nenhum efeito, ela com certeza não está adequada. Tem que ser. E uma coisa importante, desculpa, Tati, não pode falar. Mas é exatamente isso, porque nós precisamos, você falou diversas vezes sobre isso, esse autoconhecimento. Então, nada melhor do que você mesmo para ser crítico o suficiente com você mesmo para buscar outros profissionais, porque às vezes você faz isso, você coloca o médico, né, num pedestal ali, que o que ele fala, aquilo ali definiu sua vida. Então, é super importante termos esse equilíbrio, até mesmo emocional, porque o medo, a ansiedade faz a gente tomar decisões precipitadas e não ter essa consciência, né? Então, isso é muito importante. E esse tempo que você falou também é muito importante, 6 meses, ter essa criticidade, né? Sobre sua própria busca pelo conservador. Então, obrigada. Porque veja Respondeu só... dele... Desculpa, eu estou aqui vou correndo. Só comentar mais uma coisa. É assim, uma lesão crônica, ela demorou anos para se formar. Ela não se forma do dia para a noite. O tratamento também não vai surgir efeito do dia para a noite. Não é? Então, veja só, a lesão crônica, vamos colocar uma artrose de quadril ou de joelho, tá? Então, a musculatura em volta, ela está toda alterada. Está toda alterada. Então, imagina quanto tempo nós vamos levar para quê? Para voltar com essa musculatura, ativar essa musculatura, porque a gente tem que ter o cuidado com a articulação. Então, não vou poder imprimir uma carga, alta carga, para fortalecer rapidamente, porque senão a articulação não aguenta. Então, é lento. Veja, o estabelecimento de uma lesão crônica é lenta. O tratamento, o retorno também não é rápido. Né? Como é que a gente faz? As lesões é aquela coisa, microtraumas repetitivos ao longo de anos. O tratamento tem que respeitar isso. É igual assim, como o corpo ele tem um tempo para a regeneração. Imagine assim, um exemplo que eu dou sempre aí. Quanto tempo demora para uma planta crescer? Entende? Nosso corpo é orgânico, é tempo. Então, a gente tem que dar tempo das coisas irem modificando. Essa modificação é lenta. Então, imagine quando você está pensando assim, está demorando, pensa no quanto demora uma semente para nascer, entende? Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Esse orgânico do corpo tem um tempo para acontecer. Né? Então, respeitar esse tempo, o nosso orgânico é muito importante. Né? Então, por isso estar muito atento a si, porque é diferente de outro, que cada um tem uma história genética e de ambiente, de vida. Então, é diferente, eu não posso tratar todo mundo igual. Cada um é um. Né? Então, eu tenho que olhar para a tua história e tratar você, né? Na sua complexidade. Isso é difícil, é complexo, né? Tem as nossas limitações também, mas é por aí. Por isso esse tempo maior do conservador numa lesão crônica. Tá? Então, não é assim rápido para fazer essa decisão. E a decisão, para mim, tem que ser em equipe. E a gente gosta muito desse trabalho, né, Tati? De conversar, né? Entre os profissionais, a gente conversa sempre para ir aprendendo e ir fazendo essa ponte, né? Cada um tem seu olhar, a sua contribuição. É diferente a forma como você, por exemplo, olha para o treinamento. A diferença como eu olho, porque a gente tem experiências e olhares diferentes, mas complementares. Isso é essencial. Exatamente. Né? É muito bom. E é um privilégio, né? As pessoas que estão aqui
buscando isso é um privilégio. Né? A gente traz sempre outros profissionais. Tati, a gente está aqui com o tempo avançado, eu vou trazer só algumas questões aqui da Sandra. Obrigada, Ideli, ela te respondeu? Atendeu aí? Aí, obrigada. Eu vou atender amanhã também. As perguntas. Ela falou que tem um monte, né? Caramba, então tá, essa é a Ideli, eu quero aprender também. A Sandra falou aqui sobre essa lesão crônica, né? Que você disse, poxa, ela é silenciosa. Tá, mas tem algum momento que acende uma luz amarela? Por exemplo, quando ela está fazendo exercício lá de quadril, ela fala, bom, eu sinto um pouquinho de dor, mas aí depois para. Isso pode ser considerado uma luzinha amarela? Aí depois ela pergunta também sobre muitas horas sentados, e você trouxe uma estatística aí de 8 a 11 horas, com 40% de risco aí de morte, alto, né? Precoce. Porque aí ela está eu quero sair. Risco cardíaco. Sim. Entende? Aí ela está perguntando aí o que fazer e como ficar ligada nesse sinal aí. Existe algum sinal, um alerta amarelo? Ela gostaria de saber. Obrigada, Tati. Se sempre essa dor ela está aparecendo, ela está presente, tá? Ela aparece em outros momentos e é uma dor que a gente sabe se é uma dor muscular, se quando a gente fez um treino e os outros locais também doeram igual. Então, a gente está treinando, por exemplo, eu treinei braço hoje. Eu sinto o mesmo incômodo que eu sinto quando eu treino perna. Entende? Tem que ser parecido. Agora, se tem um local que tem um incômodo que é diferente dos outros, tem alguma coisa ali, tem uma fragilidade aí nesse local. Tá? Então, vale a pena investigar. Vai para uma consulta, faz um exame e investiga. Tá? Mas é uma coisa a se olhar. Se é diferente de outros locais do corpo, se não é, né? Se é diferente, tem que se investigar sim. E a questão aí dos 40%, que entra o risco das doenças cardíacas. Então, a pessoa que fica 11 horas sentada, muitas vezes ela sai do trabalho e ela vai ficar ainda mais sedentária. Ela vai para casa porque ela não aguenta mais, ela vai ou deitar ou sentar ela para assistir um filme no sofá, ainda para assistir TV, entende? Então, às vezes, nem é mais que 11. E aí começa a aumentar o risco de doenças cardíacas. Esses 40% é por conta disso. Tá? Então, e a estatística também dos Estados Unidos, que lá eles têm muitos problemas, né, de doenças cardíacas e de obesidade. Então, começa... E o corpo foi feito para o movimento, né, Tati? Então, por favor, movimento. Exatamente, movimento. Não, entram várias coisas. Entram as doenças cardíacas, entram as doenças, as patologias de coluna e as doenças do quadril, que o quê? A pessoa sente dor e aí vai ficar mais difícil de fazer atividade física. Quando se instala uma lesão crônica, aí é mais difícil de sair do sedentarismo. E aí entra num ciclo complicado, que é difícil sair. Por isso, esse risco alto de 40%, tá? Uhum. Obrigada, Tati. Ela ficou super feliz com a sua palestra, porque ela trabalha muito, você mostrou toda uma ergonomia ali, de cadeira, como ela amou e mandou agradecer. É uma dúvida muito frequente e é importante que essas orientações cheguem ao maior número de pessoas, e antes, lá na adolescência. Isso. Muito bem, Tati, é isso aí. O José também fez uma pergunta, acho que eu vou terminar com o José, porque eu fiquei tão feliz de vê-lo aqui. José pergunta se existe um colágeno natural. Existe, é isso, José? E aí, fala sobre esse colágeno natural, Tati. Frango. E tem uma famosa receita aí, frango, carne, o colágeno está nas carnes em geral. Mas tem a famosa receita aí de triturar lá os pés de frango e colocar o... Mocotó funciona? E isso funciona. Tá? Até esse colágeno, o tipo 2, ele é extraído do osso externo do frango. Eles evitam de tirar do osso da vaca por conta da doença da vaca louca. Então, é tirado do osso externo do frango. Tá? Então, o que se fala sobre? Mas
Poxa, posso fazer natural? Ah, sim, claro, melhor, né? Mas é difícil controlar se a quantidade que a gente está ingerindo está suficiente. Que ali, aquela quantidade, a dose prescrita, é algo que já foi estudado e visto, que é a quantidade que a gente vai aproximar de conseguir essa absorção, tá? Adequada, porque a absorção de nutrientes depende de como está o nosso intestino, né? Se tem uma cadeia imensa para conseguir garantir que a gente pegou aquele nutriente, que a gente comeu aquele nutriente e ele chegou na corrente sanguínea. Tá? Outra coisa importante que eu esqueci que eu ia falar, as vitaminas. B12, vitamina C, vitamina D. Muitas vezes a B12 a gente não consegue absorver. O intestino muitas vezes tem um pouquinho de inflamação, não absorve B12, porque a B12 ela tem que passar pelo estômago, pelo fator intrínseco, transformá-la de cianocolabamina para metilcolabamina. Só quando ela é transformada, ela entra via intestino e é absorvida, e a gente vai usar a metilcolabamina. Então, se não fizer essa conversão lá no corpo, a gente não usa B12. B12 é muito importante para a saúde dos nervos, para a memória, para um monte de coisa. Então não adianta ficar pegando receitinha pronta, né, Tati? Chama um profissional. Isso, a suplementação e a manipulação é importante porque vai ser feita numa dose que fica mais fácil a absorção. A B12 ela tem uma forma que é sublingual, então a gente pinga embaixo da língua, ela vai direto para a corrente sanguínea. Sensacional. Então, se você tem uma deficiência de B12, é importante verificar com o médico se você tem deficiência de B12. Se tem, muitas vezes ele vai prescrever uma que seja melhor absorvida, né? Que já é essa sublingual ou a metilcolabamina, que ela já está convertida e já tem mais chance de ser absorvida pelo corpo. Tá? Sensacional. Né? Gente, que riqueza de palestra! Que bom, meu Deus! Vocês gostaram. Eu queria perguntar aqui mais um monte de coisa, porque eu estou aprendendo pra caramba aqui. Tati, eu quero te agradecer. Por favor, termina aqui pra gente essa incrível fala sua, de tanta entrega. Eu vou voltar, rever muitas coisas. Então, quem está vendo aí depois, se inscreva no canal, dê o seu like, entre em contato com a Tati, né, Tati? Lá nas redes sociais, fala aí seu Insta, fala seu telefone para a gente anotar, por favor. Sim, o meu Instagram é Fisioterapia Quadril Coluna, que é o segmento que eu mais atendo hoje, tá? Então, por isso, para as pessoas que têm essas lesões conseguirem me achar, por isso esse Instagram. E o meu telefone é o 61991625545, né? Aqui em Brasília, eu não sei quem vai ver esse vídeo, né? Que às vezes as pessoas de fora nos procuram, né? Tem pessoas de São Paulo que às vezes mandam mensagem no Instagram, né? E isso a internet faz isso, né? A gente consegue ter contato com pessoas de vários locais. Mas eu agradeço demais, foi ótimo, adorei estar aqui com vocês. Tati, nós gostaríamos aqui de deixar o nosso abraço, né? A nossa equipe aqui de professores da Platinas, nós contamos com você como essa excelente profissional que cuida aí dos nossos alunos também, a gente faz essa ponte. Então, um super beijo para você, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por terem ficado até aqui. Quer dar um último recado, Tati? Tá tudo bem? Quer dar algum último recado aí? Fica à vontade, professor Igor também. Agradecer a você, a Ju, uma pessoa maravilhosa, né? Então, o Igor eu estou conhecendo agora, mas com certeza, né? Essa equipe é o máximo, as pessoas, os alunos de vocês, cada vez que eu conheço um aluno, eu fico mais encantada, então vocês reúnem pessoas incríveis, é muito legal isso, né? A professora Marisete, vou deixar meu agradecimento a ela também, que me apresentou vocês, né? Eu tive o prazer de cuidar dela um período, por isso que ela me conhece, e é isso. E passou pelo crivo dela, aí acabou. Tati, primeiro de muitos encontros, viu? Foi um prazer. Um beijo grande para vocês, gente. Beijo. Um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.